Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que só fala. Saúde, queridos internautas, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós hoje vamos para a terceira lição, que é a lição de número 3, o Supremo Bom Pastor. De coração quero agradecer a todos que estão aí me acompanhando, dizendo a vocês perdão aí, pedindo perdão aos internautas, pois essa aula atrasou bastante, pois devido a uma forte dengue eu estava internado. E estamos aí, devagarzinho aí, vamos recuperando e vamos retornando aos nossos trabalhos. O texto áureo vai falar o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. É um dos textos áureos também da Bíblia, né? A verdade é que nós vamos aplicar. Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. A introdução: nesta lição estudaremos o Salmo 23. Trata-se de um lindo poema que revela a revelação entre o pastor e sua ovelha, isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. Meus queridos professores, queridos internautas, alunos, pessoas que me acompanham, nessa lição nós vamos procurar entender o que é um pastor. Eu vou estar falando de maneira bem clara para todos os internautas, de maneira que nós possamos compreender qual que é a real função de um pastor, tendo Cristo como o modelo, esse modelo pastoral. Antes de entrar na primeira parte da lição, quero mandar um grande abraço ao diácono Anderson. Ele é da Assembleia de Deus de Madureira, em Lençóis Paulista, São Paulo. Grande abraço. Nelson Picanco, ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus continue abençoando eles nesse trimestre, juntos vamos vencer, né? Vamos juntos aí, pastor Nelson Picanco. O presbítero Daniel Simões, ele é da Assembleia de Deus, Pão da Vida, Paciência, Rio de Janeiro. Quer dizer, a você, presbítero Daniel, todos vão estar recebendo aí o certificado. Vai estar no meu site, vou estar deixando na descrição aqui abaixo. O objetivo da primeira parte da lição: apresentar as características do bom pastor. Então, agora, queridos alunos, professores, apesar de nós estar com esse problema aí desta pandemia, em que foi uma grande oportunidade para aqueles que realmente talvez já queriam, né, fechar nossas igrejas, nós estamos aí com as igrejas fechadas em grande parte do Brasil. Mas nós vamos estar apresentando as características que ajudam a diferenciar um pastor do mercenário. Então, meus queridos, pastor, ele tem características. Por isso que nesse primeiro ponto nós vamos estar mostrando, vamos estar apresentando as características de um bom pastor. Então, características são qualidade, aquilo que nos diferencia de outra pessoa. Então, há qualidades também, há características que faz uma diferença totalmente negativa. Ah, meu pastor é bom, ou tá, meu pastor ele é ruim. Ah, meu pastor não tem amor, meu pastor é amoroso. Então, o que é característica? Por exemplo, alguém pode dizer: presbítero Ademar é um professor amável. Isso é uma característica. Presbítero Ademar é um professor determinado. Então, tudo isso são características. Então, nós vamos, nessa lição, queridos professores, tá colocando de forma que os nossos alunos venham entender o que é uma característica. Porque as pessoas se confundem, meus queridos. Se confundem muito pastor com o dono da igreja, com aquele que tem todas as prerrogativas. Não, o verdadeiro pastor,
ele sabe que foi chamado para servir e não para ser servido. Esse foi o papel de Jesus. O 1 diz assim: o pastor e suas ações. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas. Então, nós, queridos alunos, nessas lições nós precisamos entender o que é o pastor. Nós vemos, se você entra no YouTube, você encontra cada pregação sobre pastor. Pastor que quebra a perna da ovelha. Mas o que tem isso a ver com o bom pastor, com o nosso bom pastor Jesus? Essas pessoas ocupam a tribuna da igreja para fazer uma dissertação sobre o bom pastor, o pastor que busca a ovelha, o pastor que deixa 99 e vai atrás de uma, o pastor que traz a ovelha nos ombros, e o pastor agora que quebra a perna da ovelha. O que isso tem a ver com o Salmo 23? O que tem a ver com o nosso sumo pastor, com Jesus Cristo, nosso pastor? Pessoas formadas, até teólogos, trazendo essas lições, dizendo que o pastor quebra a perna da ovelha, nem que necessita ele carregá-la nas costas. Esse não é o meu tipo de pastor. Eu não gostaria de ter na minha igreja um pastor como esse. Nem gostaria, queridos professores, queridos alunos, aqueles que estão me acompanhando, que vocês também fossem esse tipo de pastor. O salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Aonde está quebrar perna de ovelha? De dia, ele conduz ela às pastos verdejantes, conforme estou mostrando. De noite ele protege dos animais selvagens. Esse é o modelo de pastor que o professor está trazendo na escola dominical. Não é o pastor que quebra a perna. O 1 diz descanso nos momentos de perigo. Davi, neste salmo, afirma que o pastor o faz deitar em verdes pastos. Então, meus queridos, deitar, na expressão do salmista, ele está falando de um repouso, de uma tranquilidade na presença do bom pastor. Sendo cuidado pelo bom pastor, nós como cristãos precisamos viver isso em nossas vidas, viver a tranquilidade, viver a confiança de que o nosso pastor cuida de nós. É por isso que ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Então ele cantava no saltério, ele cantava, ele falava em versos, ali o salmo, demonstrando ali a fidelidade do pastor às suas ovelhas. Ele cantava, pois o pastor é totalmente diferente do mercenário, que quando vê o perigo abandona as ovelhas. Mas o bom pastor conduz ao descanso. Então o melhor a fazer, quando nós estamos num momento de perigo, é descansar em Jesus, o bom pastor. Porque ele trabalha ao nosso favor. A Bíblia diz que ele cuida de nós. É por isso que Davi dizia: verdes pastos. É preciso compreender, queridos alunos, queridos professores, a profundidade da palavra de Deus. O Senhor, o bom pastor, leva a verdes pastos. Então, há pastos que revigoram a força para estar bem alimentado. Além de proteção, ele nos alimenta bem. E o nosso alimento é a palavra de Deus. E assim aprendemos que os perigos são reais. O nosso pastor, ele nos faz repousar em segurança. Ele nos fortalece. Então,
é o tipo de cântico que Davi está cantando no Salmo 23. Ele está expressando a grandeza da sua alma, a confiança em Deus, seu Salvador, a confiança no bom pastor. 1.2, refrigério para a alma atribulada. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Meus queridos, imagina a pessoa aflita, a pessoa desesperançosa. Quando ela cai nos braços do bom pastor, ela volta a ter esperança. Nós temos aquela mulher ali no poço de Jacó. A mulher que chega ali desiludida, discriminada. Ninguém o aceitava. Ela vinha tirar água, talvez no momento em que ninguém viesse, porque ela precisava viver isolada, pois ela era excluída da sociedade. Mas ao encontrar com Jesus, Jesus disse: se você beber da água que eu te der, ela fará em ti uma fonte que saltará para a vida eterna. Refrigério para a alma atribulada é o bom pastor Jesus Cristo. Imagine quando você chega em casa cansado e você toma um belo banho, ou bebe uma água fresca, quer dizer, um refrigério. É uma sensação agradável que renova tudo, renova as forças. Então, meus queridos, o salmista vem cantando esse salmo, mostrando que os perigos enfrentados no decorrer da vida, tanto pode ser externo como interno. Então nós temos o perigo do inimigo que pode nos atacar externamente, como o inimigo interno da nossa alma, do nosso positivismo, que venha trazendo-nos, levando-nos para o negativismo do que nada vai dar certo. Porque os externos afetam o nosso corpo, mas os internos afetam nossa mente e faz nos afastar de Deus e de seus propósitos, porque é nesta hora que falta a confiança. O pastor Ismael Maia, ele escreveu em sua oração sacerdotal: Jesus mostra que o ser humano habita no mundo perverso, mas o pedido de Jesus não foi para que o Pai retirasse-nos do mundo, retirasse seus discípulos do mundo, mas para que os livrasse do mal. A palavra de Deus, ela afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma. Ele tanto nos guarda externamente como internamente. O 1.3 diz: presença nas horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana. Olha, ele canta: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quer dizer, confiança, sabe que nos momentos mais difíceis o Senhor está presente. Pois Davi, quando nós lemos a história de Davi, parecia que Davi estava no corredor da morte, condenado à morte. Saul procurava com seu exército para matá-lo. E aí ele diz: ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte. Quer dizer, Saul, ao procurar matá-lo, não mediu esforço. A vida de um cristão não é tão fácil. Davi, mesmo tendo o coração segundo o coração de Deus, vejam por onde esse homem passou. Então aí vem aflorar a nossa impotência humana, a nossa dificuldade para superar o fracasso. Então é para isso que precisamos de convicção de que Deus está ao nosso lado, ouvindo e amparando nesse momento. É por isso que diz que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Ele existe, é necessário de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós, mesmo com a nossa fé em ação, nós podemos compreender a nossa impotência humana, nós podemos compreender a nossa dificuldade que temos em superar fracassos.
Mas, nesse primeiro tópico, estive mostrando a cada aluno as características de um bom pastor. E o bom pastor leva a sua ovelha, as suas ovelhas, a pastos verdejantes. Antes de entrar no segundo tópico da lição, quero mandar um grande abraço para Osmar Vieira. Ele é de São Paulo, grande abraço. Ele é de Assis. Ana Xavier, a paz do Senhor, presbítero Ademar. Na minha congregação ainda não recebemos revista por conta do Covid-19. A igreja está fechada, mas eu estou estudando pela internet com o Senhor. Obrigado, minha querida Ana Xavier. Deus abençoe você e abençoe todos da sua casa. Josileia Silva, pai do Senhor, presbítero. Deus abençoe o Senhor e a sua família, né? Também ela pede para mandar um abraço para o presbítero Adenildo, né, que é o seu esposo. Grande abraço aí para esta família maravilhosa e que Deus continue guardando vocês. Objetivo da segunda parte da lição: expor as necessidades da ovelha. Então, queridos professores, você que já está dando aula, né? Ou você que está me acompanhando, queridos alunos, no primeiro tópico nós vimos as características do pastor. Até porque nós temos muitos pastores que os crentes olham para ele e vê que ele não tem característica de pastor. Foi o que eu ensinei no primeiro tópico. Agora no segundo nós vamos expor as nossas necessidades, pois nós somos as ovelhas. 2. As necessidades da ovelha. O presente saltério não só enuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. Meus queridos, quando aqui o comentador fala do presente saltério, ele está falando do instrumento de toque, né, para tocar, que se usava para tocar, e que com ele eles enaltecia e engrandecia o nome do Senhor. Cantavam louvor na presença de Deus. O 2.1, necessidade de proteção. Davi tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, pois exerceu a função pastoral. Então, meus queridos, Davi foi pastor de ovelha. Nesse pastor de ovelha que quebra a perna dela quando ela está desobediente. Eu não aceito esse tipo de pregação. Pode chegar, usar a tribuna, pregar, eu fico olhando. Por isso nós estamos falando de um bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Jesus disse que elas as seguem. Das minhas ovelhas eu sou conhecido e elas seguem. Nós vamos ver que as ovelhas têm tanta necessidade de proteção que elas se agarram ao seu pastor de maneira que elas seguem o seu pastor. Pode estar, segundo eu vi os historiadores, um monte de ovelha misturada. Cada pastor sai, suas ovelhas acompanham. Então, a ovelha, ela precisa de proteção. Ela não tem garras. Ela não tem habilidade para lutar. Ela pode facilmente ser atacada por predadores. Então, ela precisa ser conduzida a um lugar seguro. E é o que nós temos visto em nossos dias, muitas ovelhas estão sendo enganadas. São levadas às águas intranquilas, a lugares inseguros, onde cada um quer arrancar um punhado de lã. Estamos vivendo esses dias, meus queridos, em que os mercenários se apoderam das ovelhas. Então, como ovelha, Davi se colocando aqui no seu cântico, no Salmo 23, ele dizia: a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí onde entra as mais interpretação. O pastor, ele utiliza a vara para afugentar ou lutar com os animais selvagens. Essa vara
ela não é para açoitar as próprias ovelhas. Ela é para afugentar o mal, os traiçoeiros, para que, evitando que esses atrai algumas ovelhas ou arraste algumas ovelhas. O 2:2 diz necessidade de direção. Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-las no caminho, pois as ovelhas não possuem uma visão apurada. Assim desviam-se e esgarram-se do rebanho com muita facilidade. Então, meus queridos, esse salmo Davi cantava, pois ele sentia que o Senhor cuidava dele, que ele estava protegido pelo Senhor. O seu pastor é ele que nos guia e nos mostra a direção a ser seguida, que é o nosso pastor, que é Jesus. Direção fala de caminho, de escolha, de vontade. Nós precisamos fazer essas escolhas. Mas para isso é interessante que renunciamos às nossas vontades para assumir a vontade do nosso pastor, que é Jesus, a vontade de Deus. Então nós desistimos dos nossos projetos, que a visão está somente no mundo. Nós agora passamos a ser submissos a esse pastor, a esse líder que vai nos levar a lugar seguro. Por onde ele nos guiar, nós iremos. Pois os caminhos, os planos do bom pastor é muito melhor do que os nossos. E nós precisamos, como ovelha, precisamos ser amparados. Então precisamos compreender e esperar na perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E é isso que tem feito com que muitos tenham tido prejuízos espirituais. O 2.3 diz necessidade de provisão. A ovelha necessita ser alimentada. Queridos professores, queridos pastores, você precisa alimentar o rebanho. Você precisa levar o rebanho ao lugar seguro. Então você precisa ter uma vida pautada, de maneira que você siga a Cristo como modelo de nosso pastor. Você tem que entender que como pastor você precisa fornecer à sua igreja a palavra, ou seja, pastos verdejantes, palavras que edificam e alimentam a alma. Então, de maneira que você enriqueça a sua vida espiritual, a ovelha é levada a pastos verdejantes, próprio para o consumo, e as ervas próprio para poder fortificar as ovelhas. Como ovelha de Cristo, meus queridos, somos alimentados por sua palavra, como eu estou falando. Meditação diária, absorvendo o seu conteúdo e aplicando em nossa vida. Objetivo da terceira parte da lição: destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Então, no primeiro tópico nós falamos das características do bom pastor. No segundo tópico nós falamos da necessidade da ovelha. E nesse último nós vamos falar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Porque tem muitas pessoas que não conhecem. 3. Cristo Supremo, bom pastor. No Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. No Novo Testamento, percebemos que Jesus é o bom pastor, o grande pastor,
o sumo pastor. Então, meus queridos, nós estamos entrando aí nesse último tópico da lição, e nós estamos vendo várias alusões em que o Senhor nos mostra, e nós precisamos agora conhecer o bom pastor. O 3.1 diz: dá a vida pelas ovelhas. Ao afirmar ser o bom pastor, Jesus se distingue do mercenário e do ladrão. Olha, meus queridos, ele disse: eu dou a vida, eu não sou mercenário. Vamos supor que nós tivéssemos um pastor e houvesse uma invasão na igreja. O pastor não poderia ser o primeiro a correr. Ele teria que ser o último, ele teria que proteger o seu rebanho. E é isso para que nós olhamos para dentro de nós, para ver se nós realmente queremos ser chamados de pastor. Que bonito o título, pastor fulano, pastor ciclano. Mas será que nós estamos prontos também para dar a vida pelas ovelhas? Eu acho a posição mais elevada no meio eclesiástico. É a posição mais elevada. Até por isso que eu digo para muitas pessoas: gente, não queira, não ambicione ser pastor, deixa Deus te chamar. Porque quando você chegou à mesma estatura, à mesma posição em que Cristo chegou. Ele disse: eu sou o bom pastor. Então agora é servir pelo exemplo, e você tem que fazer como Cristo fez, senão você não é pastor, você é mercenário. Porque quando você ver o perigo, você vai abandonar as ovelhas para salvar sua própria pele. Jesus também age diferente do ladrão. O ladrão vem para matar, roubar, destruir. Jesus diz: não, eu vim para dar vida e vida com abundância. O 3.2 diz: relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece suas ovelhas e delas é conhecido. Olha o padrão de pastor. Meus queridos, quem mora no campo, que mexe com gado ou com qualquer tipo de animais, ele chama o animal pelo nome, o animal levanta a cabeça, o animal olha. Por quê? Porque ele é conhecido do seu pastor. E Jesus aqui afirma: olha, eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Então Jesus tinha um relacionamento profundo com suas ovelhas. E o pastor precisa disso, precisa estar com um relacionamento profundo com suas ovelhas. Pastor que não consegue relacionar com as ovelhas, a porta da casa dele está sempre fechada. Você vai na casa do pastor, bate palma a ele: o que o senhor quer? De longe ele te atende. Não tem rastro de ovelha na casa desse pastor e quer ser pastor. Será que ele não quer ser mais? Não é pelo salário, meus queridos? Porque o pastor, ele morre. Ser pastor é morrer para o mundo e viver para Deus. Viver entre as suas ovelhas, levando suas ovelhas ao aprisco. E o que nós temos? Muitos pastores que não querem receber ninguém em casa. Então não seja pastor. Pois a casa do pastor tem que ter cheio de ovelha. Tem que ter rastro de ovelha. Se não tiver rastro de ovelha na casa do pastor, ele está mais para ser mercenário. Me perdoe você, pastor, que está me ouvindo e que talvez não aceita a visita na tua casa e que você prefere não atender ninguém. Então, se tua casa não tem rastro de crente, você não passa de um mercenário. Então, meus queridos, a chama pelo nome, o que demonstra que Cristo conhece. A chama pelo nome, Jesus falando. Isso aí demonstrando que Ele conhece cada ovelha. Então, apesar de sermos iguais quanto à nossa natureza, nós temos individualidades e necessidades diferentes. Em várias passagens bíblicas, Jesus demonstra conhecer a individualidade e necessidade de cada ovelha. Os pastores também não são diferentes. Claro que ele não tem a onisciência de Cristo, mas o convívio faz com que o pastor conheça cada um de suas ovelhas, dos seus crentes, para
a conhecer até a necessidade de cada um. Quando Jesus trata com a mulher samaritana, eu falei sobre isso. Quando ele vê Zaqueu, ele chama Zaqueu pelo nome. Então, provando o conhecimento. Jesus também afirma que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Quando os crentes estão discutindo, estão em desarmonia, estão brigando, guerreando entre si, isso mostra que não são ovelhas do Senhor. Pois as ovelhas ouvem a voz, e a voz do Senhor é voz de obediência. Então, nesse tópico, nós aprendemos que aqueles que são ovelhas de Cristo, eles são obedientes e relacionam-se com Cristo. Eu conheço as minhas ovelhas, ele conhece também as necessidades. 3.3, outras ovelhas para o aprisco. No início do seu ministério, Jesus enviou os discípulos as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós fazemos parte agora das ovelhas de Cristo. Claro que no início Deus tinha um povo, que era o povo de Israel. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Todos quanto receberam, deu-lhe o poder, o direito de ser filho de Deus. Então, consequentemente, todos que aceitam a Cristo como Salvador, todos nós que aceitamos, somos ovelhas de Cristo. Conclusão, que o Espírito Santo nos ajude, para que não apenas conheçamos o Salmo 23, como o Salmo do Bom Pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelha do seu rebanho. Meus queridos, quero agradecer a todos, convidar vocês para a próxima aula, que é a aula 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor, e até lá, na paz do Senhor. Amém.